Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você? Como está você, meu caro ouvinte? Vamos dar sequência aqui à série política do Todo Dia Podcast. Já trouxemos aqui um fascista, já trouxemos aqui um nacional-socialista, uma feminista. Se Deus quiser, um dia ainda vamos trazer um comunista e um socialista. É só encontrar um cara corajoso o suficiente para participar disso aqui. E hoje vamos falar sobre nacionalismo. O que é o nacionalismo, como ele se desenvolveu no Brasil, quais são os seus conceitos, quais são as suas ideias. Vamos falar um pouco de Enéas Carneiro, vamos falar um pouco de Jair Bolsonaro, e então vamos ampliar um pouco o espectro político que o Todo Dia Podcast consegue alcançar. Novamente aqui, vale sempre a pena ressaltar que o Todo Dia Podcast é o podcast mais democrático do mundo, ainda que eu tenha descoberto que democracia é uma merda. O Todo Dia Podcast é um podcast que abre espaço para todo mundo e eu quero ouvir todo mundo, eu quero entender todo mundo, eu quero saber quais são as opiniões de todo mundo, porque sempre é possível você aprender uma coisa nova com cada pessoa que você conversa, porque cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem a sua ideia e o mais importante, cada pessoa tem a sua visão de mundo. Perspectivas, meu caro. Perspectivas são o foco do Todo Dia Podcast. E para falar sobre nacionalismo, hoje eu estou aqui com o Fábio, ou Fabinho. Ele tem um canal no YouTube sobre o tema e ele vai só fazer uma introdução pra gente hoje. Beleza, Fábio? Opa, beleza? Beleza. Você tem um canal no YouTube, não é isso? Isso, o canal chama Fabinho Santos. Eu fiz o canal assim para de vez em quando falar alguma coisa a respeito da atualidade, ou um pouquinho só do legado do Dr. Enéas, e isso foi me levando, né, para um caminho de contínuos vídeos, né. Então eu resolvi deixar o canal exclusivo, né, para o nacionalismo, para explicar o que é o nacionalismo, a importância dele, né, principalmente o legado do Dr. Enéas, que muita gente não conhece e confunde muito as coisas, né, joga ele para a direita, joga ele para a esquerda, né. Então eu vim meio que para clarear, né, para trazer essa visão nacionalista através do Dr. Enéas. Eu lembro da minha infância de ver o Enéas na propaganda política, e ele era meio que um personagem, né? E ele acabou sendo um personagem tão caricato que as pessoas acho que não levavam ele muito a sério. Só que agora, um bom tempo depois, e depois que ele já morreu, todo mundo percebeu que ele... Quer dizer, a grande maioria das pessoas percebeu que ele é o melhor presidente que o Brasil nunca teve, né? Sim, né? Porque também naquela época não tinha internet, né? Não tinha essa coisa toda que poderia você ver a qualquer momento do dia, a hora que você quisesse, entender, repetir, né? As palavras dele, ouvir novamente, né? Então ele passava por 15 segundos e falava muito rápido, né? E por ser uma pessoa, querendo ou não, um tanto exótica, né, com óculos grandes, né, a barba e falando com autoridade, né, as pessoas acabavam estranhando, porque sempre estava acostumado a ver, por exemplo, o presidente Collor, o Fernando Henrique, sempre todos, né, bonitinho e tal, né, e quando chega uma pessoa totalmente diferente, com convicções e falando firme, aí as pessoas se assustavam, né, Entendi. E acabava não pegando a mensagem, né, dele. Sim. As pessoas têm o costume de julgar o livro pela capa, né? Esquece todo o conteúdo que tem lá dentro, né? Exatamente. E como que você conheceu o nacionalismo? Qual foi o seu primeiro contato com eu posso dizer que é uma ideologia? Então, o nacionalismo ele não é uma ideologia em si, né? Eu vou explicar primeiro como que eu conheci o nacionalismo, aí eu posso falar um pouquinho a respeito do que é o nacionalismo, né? Beleza. Por exemplo, o nacionalismo, assim, eu comecei a entrar nesse negócio de política um pouco tarde, eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, né? E eu comecei, assim, ouvindo umas bandas de rock, né, que eu gosto muito, e eles falavam a respeito de política, por exemplo, Rage Against the Machine e tal, aí tinha aquela figura do Che Guevara, né, e queimava a bandeira dos Estados Unidos. Aí eu comecei a me interessar por isso, que eu achei, né, o modo artístico legal e tal, e eu não entendi absolutamente nada, né. Então eu comecei a ler sobre o Che Guevara, aí eu comecei a ler sobre a Revolução Cubana e tudo mais, aí acabei me familiarizando com o socialismo, né.
Então, mas aí também, por outro lado, eu comecei a ver o outro lado, a direita. Eu comecei a misturar todas as ideias e fiquei perdido. Até que eu conheci um rapaz, né, que me apresentou assim o nacionalismo, chamado Antônio David, um amigo meu, e começou a me explicar melhor o que era o nacionalismo, e eu estava totalmente perdido nesse lance de política, e eu não entendia absolutamente nada que o Enéas falava, por mais que eu visse os vídeos dele, né? Então, eu comecei a ler a cartilha que o Dr. Enéas deixou, os projetos nacionais, os debates, né, as entrevistas, aí que eu comecei a juntar uma coisa com a outra, né? E aí foi que eu descobri o nacionalismo. O nacionalismo, ele não é uma ideologia em si, né? Porque ideologia, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar o marxismo e o liberalismo, vai. São ideologias que são implantadas no mundo e que seguem uma certa cartilha. O nacionalismo, por exemplo, né, o próprio nome já diz, nação, né, de nacionalismo, né? Então, ele atende os interesses nacionais, né? Ele visa, por exemplo, a soberania nacional, a autodeterminação da própria nação, dos povos, né? Do povo do Brasil, né, que seria do Brasil, a proteção ao território nacional, a fortificação e o preparo militar, né, a proteção dos recursos naturais, da biomassa, a valorização da própria cultura, da própria língua, né? E o combate, por exemplo, às desigualdades sociais, né? Não tem a luta de classe, por exemplo, né? Os nacionalistas sabem que todas as classes sociais, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento humano da própria nação, né? Tanto a pessoa ali que trabalha na companhia de limpeza urbana, né, limpando a rua, jogando lixo, quanto o porteiro, quanto os mega empresários, os pilotos de avião, né? Todos precisam um do outro, um do serviço do outro. Então a gente não tem essa luta de classe. A gente tem a gente prega a justiça social, né? A valorização de tudo isso, né? O investimento no homem brasileiro, né? Também não tem um ufanismo, né? Aquele negócio assim que, por exemplo, nós somos os melhores do mundo. Não. Nós sabemos que as outras nações têm o seu valor. Todos somos seres humanos, né? E por exemplo, nasceu no Brasil é brasileiro. Não importa, né? Porque também, como eu posso dizer, nós somos uma mistura de raças, né? Nós temos nosso sangue, a raça africana, a indígena, a europeia, né? Que tem ali os holandeses, portugueses, espanhóis, italianos. Enfim, nós somos uma mistura, né? De cultura e tudo mais que nós fomos colonizados, né? Então, por exemplo, não tem como separar o brasileiro puro, digamos assim, né? Como era, por exemplo, na Alemanha nazista, né? Que não deixa de ser um nacionalismo também, só que no modelo alemão e do século 30. É por isso que o nacionalismo não é ideologia, porque não se pode pegar um modelo de outro país e implantar no próprio país, por questões culturais, questões de língua, costume, raça, etnia, né? Então, por isso que o nacionalismo não cabe dentro de uma ideologia, porque visa todos os campos do próprio povo, né? Mas não tendo um ufanismo, né? Não precisa ser melhor que outros povos, mas somente valorizar aquilo que é nosso, né? Ter um patriotismo em cima de tudo isso. E gera muito preconceito, porque existe o nacionalsocialismo, que as pessoas conhecem vulgarmente como nazismo, e existe o nacionalismo. Gera um tipo de preconceito? Não sei, quando você fala para as pessoas, eu sou nacionalista, as pessoas se assustam com isso? Sim, algumas pessoas que sabem, né, que o fascismo, o falangismo, né, o salazarismo, o nazismo, foram todos movimentos nacionalistas, mas eles sabem disso, mas não entendem o que é o nacionalismo, aí há um preconceito, né? O próprio Enéas era vinculado, né, de nazista, fascista, porque as pessoas não entendiam o que era o nacionalismo. Eles pegam conceitos de outras nações que também foram nacionalistas, porque visavam, né, o interesse da própria nação e daquela época e daquele governante, com o pensamento dele, né? Ele visava o interesse daquela nação e de certa época, né? O próprio nazismo, ele queria resgatar os valores do primeiro Reich, que era aqueles povos germânicos, né? Os povos bárbaros germânicos que invadiram ali, de repente, o Império Romano também. Então, eles queriam visar isso, resgatar os valores daquele primeiro povo, né? Eliminando, assim, mandando para fora do país povos como os ciganos, os judeus, etc. Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Porque nós misturamos as raças aqui. O presidente Campos Salles, por exemplo, foi um dos responsáveis por isso, porque ele nacionalizou muitos estrangeiros. Então, muita gente que vinha de fora, até mesmo para explorar o Brasil no período colonial, ficaram no Brasil, né? Então, não tem como a gente pegar uma raça pura. A gente teria que pegar o quê? Os índios, por exemplo, né?
os índios são minorias no Brasil. A gente teria que expulsar todo o povo brasileiro e deixar só os índios. É uma coisa que não tem muito a ver, né? E o pessoal não entende, né? O pessoal aí confunde, né? E acaba julgando, né? Sem saber, né? Então não existe um povo brasileiro, ou existe um povo que você olha e fala, esse cara é brasileiro, na sua opinião? Na minha opinião, né? Nasceu no Brasil, é brasileiro. Entendeu? Nasceu no Brasil, não importa a descendência. Nasceu no Brasil, é brasileiro, e tem que ter orgulho de ter nascido aqui, né? Porque aqui que foi a casa dele, né? Aqui que como posso dizer, que recebeu ele no mundo, né? Então, ele é um brasileiro. Então, não importa se a descendência dele for japonesa, árabe, europeia ou norte-americana, nasceu no Brasil brasileiro, para mim, assim. Eu não tenho nenhuma discriminação. Entendi. Você acha que existe um senso de nacionalismo dentro do brasileiro? Porque a impressão que todo mundo tem é que o brasileiro só se sente brasileiro em época de Copa do Mundo, e, sabe, quando é algum evento esportivo, alguma coisa assim, aí o brasileiro canta o hino, o brasileiro se importa em demonstrar que é brasileiro, mas no restante do ano ele meio que esquece isso. Você sente isso, que o brasileiro não tem esse senso de nacionalismo? Exatamente. Na verdade, ele não tem senso de nacionalismo, como ele não sabe o que é nacionalismo, né? Esse senso que você falou é patriotismo. Há uma diferença, né, entre patriotismo e nacionalismo. Por exemplo, não que o nacionalista não seja um patriota, né? Ele é, né? Porque ele defende aquilo que é nacional, né? Claro, não assim desvalorizando as outras culturas, né? Porque nós somos também, né, uma mistura de culturas. E não desvalorizando outros povos que também têm a sua cultura, né? Mas assim, o nacionalismo, ele é patriótico. Esse negócio que a galera sempre fala, né, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, aquele hino, né, que saiu, eu sou brasileiro, né? E também, né, o pessoal torcer para o Brasil ganhar nos esportes, isso é patriotismo, né? Já o nacionalismo, ele visa um outro campo, né, fora do patriotismo, ele visa uma estrutura social, né? Ele visa proteger a indústria nacional, desenvolver isso tudo, né? Aí é um outro lado, né? Um outro lado que esse pessoal não entende, né? Não sabe o que é. Como que você implementa isso no seu dia a dia? Ah, eu sou nacionalista, ok. E como que você aplica isso no seu dia a dia? Sim, eu aplico assim, né? Claro, o patriotismo é uma arma, né? Também. Excelente para implantar o nacionalismo, né? Você fala, poxa, você não tem orgulho da pátria que você nasceu? Você não tem, né, orgulho disso tudo, né? Tudo bem, né? Torcer pelo Brasil e tal. Aí eu falo assim, poxa, o que o nacionalismo visa? É só a indústria nacional? Não. É todas as áreas da sociedade que envolve a nação, ou seja, cultural, educacional, desenvolvimentista, enfim, a área da educação, tudo, né? Tudo envolve o nacionalismo. Então, assim, eu pergunto para a pessoa, você não gostaria de ver o seu país, que você mora, um país desenvolvido, que tenha as suas próprias marcas, né? Os seus próprios carros, a sua própria tecnologia, que possa competir no mercado lá fora? Porque o nacionalismo também não é contra o livre comércio. Mas o que acontece? Acontece que o neoliberalismo, ele vem impedindo a indústria nacional de competir lá fora, né? Trazendo as grandes multinacionais e a falta de investimento no produto nacional. Então nós queremos também ter uma voz, falar assim, poxa, eu sou brasileiro, eu sou nacionalista, e a gente desenvolve a indústria nacional, né? Nós importamos e exportamos também o nosso produto, a gente quer ter esse orgulho, entende? Então eu sempre falo assim, eu sou nacionalista, eu valorizo aquilo que eu comprei, que é nacional. Ele me faz muito bem, e muitas vezes alguns produtos nacionais é muito melhor do que produtos importados. Temos, por exemplo, o charuto brasileiro, que é melhor do que charutos americanos, por exemplo. O café brasileiro, né, que é o melhor do mundo. Temos aí um grande subsolo, a qual a gente exporta para vários países aí, recursos naturais, né, a biomassa. Nós temos coisas no Brasil que poderia deixar a gente rico, assim, com um país de primeiro mundo, e outras nações dependem do Brasil. O problema do Brasil é governamental. É esse que é o problema. Nós temos tanto valor e o brasileiro não sabe isso. Não sabe que nós temos muito para oferecer. O problema é que os brasileiros não sabem e quem sabe não deixa o brasileiro saber, mesmo sendo brasileiro. Entendi.
Para você, quais são os principais exemplos de nacionalistas que o Brasil já teve, além do Enéas? Ah, sim. Olha, eu posso falar assim, alguns presidentes, né? Eu posso falar outras pessoas. Presidentes, eu gostei do segundo presidente do Brasil, o Marechal Floriano Peixoto, né? Tudo bem que ele teve muitos defeitos, né? Ele tomou o poder meio que à força, né? Mas ele tomou muitas medidas protecionistas também, né? Ele investiu também ali na área social e tudo mais da época. Então, tanto é que quando com ele finalizou a República da Espada, assim que ele saiu, né, do poder, quando entrou o presidente que foi de modo, digamos assim, democrático, o povo começou a chamar por ele de volta, né, o Floriano Peixoto. E também teve o Nilo Peçanha que foi o primeiro presidente, eu acho que o único também, foi o único presidente negro do Brasil, por exemplo, né? E ele investiu fortemente no índio, por exemplo, né, no índio. Ele fez o Ministério do Índio, ele valorizou a cultura brasileira. Então esses dois presidentes são muito importantes. Aí veio o maior presidente que o Brasil já teve, né, que é o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, em meio a uma crise de 1929, né, que o Brasil também estava passando, porque também era capitalista. E a União Soviética não passou por essa crise por ser socialista e ter aquele bloco dela, né, separado, mas foi uma crise que deu no mundo todo, aquela quebra da Bolsa de Nova York, né? E o Getúlio Vargas, em meio a essa crise terrível, ele conseguiu industrializar o Brasil e colocar o Brasil num patamar excelente de economia, né? E também ele trouxe a CLT, por exemplo, né? Que beneficiou muito o trabalhador brasileiro e gerou muitos empregos. Ele deu o direito ao voto feminino, né? Tudo bem que foi também com uma grande luta das mulheres também pedindo, né? Mas o Getúlio Vargas, ele trouxe muito benefício para o povo e industrializou o Brasil. Ele foi um grande nacionalista. E também eu gosto também do João Goulart, que por mais que ele ficou pouco tempo no poder, né, ele tomou aquele golpe de 1964, ele tinha posições muito boas, como as reformas de base, por exemplo, a reforma agrária, né? Infelizmente ele tomou o golpe e não pôde ficar tanto tempo, né? E fora, assim, dos presidentes que eu citei agora, tem muitos nomes que a gente pode citar, como Gustavo Barroso, por exemplo, né, que para mim ele foi o maior, como eu posso dizer, o maior escritor que o Brasil já teve, escreveu centenas e centenas de livros, né, tanto de literatura, quanto as fraudes dos bancos, como eles colonizaram o Brasil, a história secreta do Brasil, né, ele pregava o nacionalismo, ele fazia parte do integralismo, que também era nacionalista. E também, fora o Gustavo Barroso, tem muitos, né, que é o Enéas, que eu admiro muito, né, que é o maior nacionalista contemporâneo, que eu posso dizer, né, depois de Getúlio Vargas, eu vejo o Enéas, né. Enfim, cara, muitos nacionalistas, né, Adriano Benayon, Bautista Vidal, o contra-almirante Roberto Gama e Silva, tem muita gente boa aí que o Brasil não conhece, né. E é bom falar esses nomes porque o cara que tá ouvindo essa entrevista e se interessar, é só ele correr atrás desses caras e buscar a história deles também, né. Sim, tem muito conteúdo bom, assim, disponíveis, né. Eu mesmo disponibilizo no meu canal vários livros em PDF de graça, artigos, esses nomes eu sempre coloco lá no canal pra galera pesquisar mesmo. Mas teve um nome aí que você falou e já me puxou uma outra pergunta aí, você falou do Goulart e o golpe de 64, não é isso? Sim, sim. E aí, direita e nacionalismo combinam? Porque... De forma alguma, cara, nem direita nem esquerda combina com nacionalismo, né? Assim, tanto direita quanto esquerda, elas são manipuladas por um sistema chamado Sistema Financeiro Internacional, né? Que tem ali por trás grandes nomes como a família Rockefeller, os Rothschilds, né, como queiram chamar, o George Soros. Eles financiam esses grupos de direita e esquerda através de uma organização chamada think tanks, né? E essas organizações, ela manipula, por exemplo, a opinião pública. O que é a direita hoje, né? O que eu posso dizer que é a direita hoje? A direita hoje, ela é aquele dito conservador nos costumes e liberal na economia. Né? Essa é a direita hoje. E na verdade, até mesmo ser de direita, nesses quesitos, é uma maneira muito distorcida. Muito distorcida, né? Porque, assim, eu não entendo como que a pessoa consegue ser conservador e liberal ao mesmo tempo. Porque o porque assim, o liberalismo, ele visa o lucro. O lucro é independente, né? Ele é capitalista, ele é totalmente capitalista. Então ele visa lucros, né? Independente. E ele visa também um Estado mínimo mesmo. Ele não tem que intervir na economia, praticamente nada. Ele tem que deixar que o mercado se regule. E o nacionalismo é contra isso. O nacionalismo quer proteger a indústria nacional.
Ele quer fazer com que a indústria se desenvolva para poder competir no mercado internacional. E o liberalismo, o que acontece? Ele pode promover aquilo que dá dinheiro, que é capitalista. Por exemplo, novelas que usam cena de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, isso dá muito dinheiro. Big Brother, aquela putaria total, que a gente sabe, né, que é uma coisa ignominiosa, a cultura brasileira. E a pornografia, que é altamente lucrativa. Esse ramo é um dos ramos que o pessoal, o povo brasileiro principalmente, mais acessa. Aqueles canais pornográficos, né, que eu nem vou dizer o nome dos sites, né, que todo mundo já conhece, mas são altamente lucrativos. E isso beneficia o capitalismo e beneficia quem financia. Então eu não entendo como um cara conservador pode permitir uma coisa dessa. E se ele falar assim, eu quero que o Estado intervenha nisso, e seja, por exemplo, liberal só com privatizações, ou liberal só com livre comércio e tal, que não intervenha nisso, mas que regule esta cena pornográfica, por exemplo, né? Então ele não é liberal, porque a pornografia não é crime e é lucrativa. Então ele não é liberal. Então, se ele quer intervenção estatal, ele é apenas um conservador e que está mal decidido. Então, assim, a direita e a esquerda, cara, eles têm nesse ramo cultural a mesma objetividade, porque a esquerda também prega esse liberalismo cultural, né? Tanto os movimentos feministas, LGBT, eles acabam não ganhando nem respeito, porque eles fazem de uma maneira promíscua. Eles não fazem assim as coisas para ganhar respeito, né? Não estou generalizando assim ao todo, né? Mas tem pessoas que defendem realmente a causa, que quer lutar pela discriminação, e eu apoio. Mas tem gente que quer fazer uma grande patifaria, né? Aquela parada gay, onde tem aquela pegação total, onde tem a parada LGBT, onde que eu vejo feministas ali sendo crucificadas, assim, sabe? Fazendo escárnio da religião, colocando crucifixo nas partes íntimas. Então, assim, acaba sendo uma piada, acaba sendo mal visto. E isso não faz parte do nacionalismo, porque o nacionalismo também visa proteger a nossa cultura, trazer educação, trazer os bons costumes, a ética, a moral, né? Que não é só defendida no cristianismo, ela é defendida através dos filósofos, que veio antes do cristianismo, né? O próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, eles defendiam esse consenso de ética, né, de moral. Então isso não é exclusivamente cristão, isso é um bom senso, né? Então a direita e a esquerda não têm esse senso. A esquerda, por exemplo, ela não se encaixa no nacionalismo porque ela pouco está preocupada com a nossa biomassa, por exemplo. Ela está pouco preocupada, sabe, no desenvolvimento nacional. Ela só critica. O Lula, por exemplo, que é de esquerda, digamos assim, ele não tem se mostrado de esquerda. Ele pagou os mais altos juros que alguém poderia pagar. Ele abriu as portas para os banqueiros do Brasil para lucrar em cima do povo brasileiro. Uma das bandeiras que ele prometia era a reforma agrária, que nunca foi feito em muitos anos de PT. Então, assim, fizeram coisas boas? Fizeram, mas as coisas más sobressaíram pelo PT. Foi o que queimou o PT no Brasil, porque eles tiveram a chance de ouro de romper com as oligarquias internacionais e não fizeram. Assinaram até mesmo, né, um diálogo interamericano, tanto o Lula quanto o FHC e o Ciro Gomes, pela entrega da soberania nacional, né, que o próprio Enéas denunciou isso. Então, assim, a direita e a esquerda, elas visam tratar dos sintomas da doença, e não da doença em si, como o Enéas fazia, como o nacionalismo faz, que é romper com esse sistema todo, né? É até interessante isso que você falou, porque até um tempo atrás eu me considerava de direita, até eu assistir aquela série da Netflix, o House of Cards. Você já assistiu? Ainda não, cara. Eu preciso assistir essa série. Então, eu assisti o House of Cards e o que eu senti foi que esquerda e direita, na verdade, são categorias que são manipuladas pelos políticos para eles atenderem os interesses pessoais deles. Exato. Você falou aí dos Rockefeller, falou do George Soros. Então, eu sempre que... Depois que eu assisti a série, eu passei a imaginar que todo mundo é tudo manipulado, sabe? Para atender o interesse de um interesse maior de uma outra pessoa, né? E eu meio que desacreditei com a política depois de assistir a série. Olha, isso é verdade, isso acontece de fato, né? Porque os donos do poder mundial, eles imprimem notas, o dólar, a bel prazer, né? Por exemplo, tem uma série que eu acho que você deve ter assistido, né? Ela chama La Casa de Papel. Eu acho que você deve ter assistido essa série. Ela faz ela faz uma grande crítica aos bancos, né? Naquele assalto ao banco.
que eles imprimiram dinheiro ao bel prazer, né? Simplesmente para poder manipular vários setores estratégicos do mundo, né? Simplesmente lastreado em nada. Só vai lá e faz dinheiro ao bel prazer. E acaba endividando, por exemplo, as nações subdesenvolvidas, né? Deixando à mercê das nações desenvolvidas. Então, assim, é um neocolonialismo mental, né? Então, os donos do poder mundial, eles não estão interessados em serem reconhecidos. Eles estão interessados em fazer o quê? Pegar a direita e a esquerda e manipular e brigar entre si, porque povo desunido é povo vencido. Aquela frase, o povo unido jamais será vencido, é verdade. Então, o nacionalismo, ele une o povo como um só povo, um só objetivo, uma só nação, uma só voz, uma só língua. Agora, você pega um grupo e divide em direita e esquerda e financia os dois, você nunca perde. Você nunca perde. E você tem muito dinheiro, ou seja, você financia os dois lados, você nunca perde e divide o povo. Então você consegue colonizar esse povo de uma maneira muito mais fácil. Falando nisso, existem vários movimentos separatistas no Brasil, né? O que você acha disso? Aquele lá, o Sul é meu país, eu não sei o quê. O que você acha desse tipo de movimento? Eu sou radicalmente contra, para falar a verdade, né? O Brasil, nesses 500 anos, ele teve aí uma expansão territorial muito grande e muito estratégica, né? Por exemplo, cada região do país, ela tem as suas vantagens, as suas desvantagens, né? Por exemplo, a Amazônia tem o melhor subsolo do mundo, né? Em quesito de água potável também, as riquezas naturais da nossa biomassa, dos fosfatos, etc. O Sul também tem as suas vantagens, São Paulo, Rio de Janeiro, e isso, juntando tudo, dá para se fazer, de uma maneira governamental, um desenvolvimento nacional muito melhor. Fora que, separando esses estados, fica à mercê do quê? De ser invadido. Por exemplo, se o Sul separa do Brasil, só o Sul, ele não tem um poder bélico para se impor no cenário geopolítico internacional. Ele vai ser muito fácil de ser comandado. Por exemplo, Cuba. Cuba é pequeno. E Cuba fez o quê? Também se isolou nesse cenário internacional. E tentou se desenvolver. Tudo bem que não faz muito comércio exterior, também com aquele rompimento que os Estados Unidos fez, né, aquele bloqueio econômico também ferrou bastante Cuba, mas só que não dá certo desunir. Porque também, onde eles vão tirar poder bélico para se proteger se de repente estoura uma guerra? É o fim, é uma nova colonização. Então, o Brasil ele precisa de cada povo, de cada parte do Brasil. Eu acho muito bonito, aliás, né? Essas comidas típicas de cada lugar, essa cultura, as músicas, o sotaque, os costumes. O Brasil é o país mais diversificado do mundo nessa cultura toda, né? E se a gente conseguir um governo nacionalista que pegue isso tudo que há de melhor na nação e faça com que o povo desfruta disso de uma maneira saudável e unida, nós seremos a melhor nação que possa existir. Porque são tanta cultura, são tantas coisas bonitas que pode se aproveitar dentro da própria território nacional, sabe? São tantos recursos naturais que podem levar para lá, levar para cá, desenvolver várias partes do Brasil. Eu não vejo para que desunir. Isso aí é um esfacelamento da nação. Você desunir, você repartir território não é uma coisa mais saudável que existe. O importante é fortificar cada território e fazer com que isso seja de maneira algo unido, algo bonito, algo, sabe, que se fale a mesma língua, a mesma nação. É isso que eu penso. Legal. Cara, imagina que eu acordo amanhã de manhã e eu penso, eu quero ser o primeiro ditador nacionalista do Brasil. Por onde que eu deveria começar a implementar o nacionalismo? Através da educação, através da comunicação, sei lá, programa de rádio, televisão? Onde que eu poderia dar um start nesse movimento no Brasil? Olha, para falar a verdade, não precisa nem ser ditador do Brasil para conseguir isso. Claro que com uma ditadura e com um poder monocrático, digamos assim, você consegue, é muito mais fácil, né? Você diz e o que você falou é lei, né? Por exemplo, o Getúlio Vargas mesmo, ele foi um ditador, querendo ou não, né? Foi um grande nacionalista. No Estado Novo que ele implementou, tinha, por exemplo, a Hora do Brasil, que era o momento que todas as rádios ouviam o Getúlio Vargas, né? Então, assim, o Getúlio Vargas, ele fez um bom trabalho como presidente do Brasil. Eu o admiro demais. Mas assim, digamos que de repente a gente entra numa ditadura, que não precisa disso para conseguir fazer isso. Mas nossa, olha, vamos dizer na área educacional, é preciso injetar recursos vultosos nessa área. Por exemplo,
é preciso, digamos, alimentar o povo. Porque tem muita gente que vai para a escola com fome. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, eu vi isso. Né, pessoa tomando cola tenaz de fome dentro da escola. E eu ficava muito triste. Eu era criança e via essas coisas, eu ficava meio amedrontado. Eu não entendia nada disso. E o Estado, ele não pega os recursos e investe. O Estado ele tem que fazer bolsas para esses alunos se alimentarem fora da escola e se alimentar dentro da escola. É o primeiro ponto. O alimento. Muitas escolas não têm nem mais merenda na hora do intervalo. Fora isso, tem que investir no salário do professor. Tem que fazer com que ele seja reconhecido e seja muito bem preparado, né? Que o aluno ele não saia do ensino médio sem saber absolutamente nada e sem saber por onde ir no mercado de trabalho. Porque dizem que a escola ela é voltada para o aluno sair para ir para o mercado de trabalho, mas ele sai totalmente perdido, ele não sabe nem o que quer fazer da vida dele. Então, o que acontece? Tem que investir também na segurança, porque o professor não pode ser ameaçado, ele não pode apanhar. Então, você tendo uma boa alimentação, boas atividades dentro da escola, incentivando a cultura dentro da escola, colocando matérias de esporte, de artes, coisas que prendam como posso dizer, a atenção dos jovens e mostrando o patriotismo para eles, fazendo-se cumprir-se a ordem de botar a mão no peito e cantar o hino nacional, o respeito à bandeira, a história do Brasil, né? Falando do nosso valor, eu acredito que desde criança fazendo isso e com um grande incentivo governamental, eu acho que se pode mudar o quadro do Brasil. E não só governamental, né? Por exemplo, na área cultural, né? Dá para se fazer muita coisa, programas de televisão, conscientização, banir, tem que reprimir muita coisa, tá? Infelizmente tem que reprimir, tem que botar um basta. Aí entra o ditador. Isso, exatamente. Tem que botar um basta naquilo que é deletério para a cultura da nação. A gente não pode permitir mais ver garota de 12 anos grávida, porque fica dançando funk na favela, e o que acontece com o filho dela? Vai virar um marginal. Porque ele não tem estrutura familiar e ele não tem estrutura mental e educacional para ser uma pessoa decente. Ele vai aprender o quê? A roubar para vencer. Ele vai aprender a ganhar dinheiro fácil. Ele vai aprender a atirar. Ele não vai aprender o que... Ele vai falar assim para mim, papel e caneta não vai tirar minha fome. Eu colocando uma arma na cabeça, na mão de uma pessoa, eu vou conseguir tirar dinheiro dela e vou me sustentar naquele dia. Então é isso que tem que ser combatido no Brasil. O Estado intervir, fazer o papel dele, né? Coisa que os liberais não querem. Eles não estão se importando com o povo brasileiro. Eles se importam em fazer o quê? Atender interesses escusos, antinacionais. Eles querem enriquecer quem é mais rico. E o pobre sempre fica mais pobre. E isso vira uma bola de neve. Então, é preciso mudar todo o sistema, desde telecomunicações, né? Assim, desde rádio, músicas que se ouve, apologia ao crime, às drogas, tem que ser banido ao sexo infantil, à discriminação, ao preconceito. Isso tem que ser barrado e tem que ser crime, e tem que ter repressão. Infelizmente, tem que ser assim. Gostei. A família também é uma base do nacionalismo ou não? Sem dúvida. A família, ela é a estrutura de toda a sociedade, né? A família é a célula base da sociedade. A família, ela é o que há de mais importante na sociedade. Porque é através da família que se desenvolve as pessoas que farão o bem para a nação, para o próximo. E destruir esses valores familiares, eu não estou falando de preconceito contra homossexuais, por exemplo, não estou falando nada disso. Mas a família, por exemplo, tem que colocar o respeito. Tem que mostrar que as pessoas são diferentes umas das outras, mas que elas têm que ter um papel firme na sociedade. Elas têm que ser alguém. Elas têm que ver a vocação dentro delas e fazer com que ela seja, como posso dizer, frutífera na sociedade. Então, a família é a base de uma sociedade. Aliás, o ponto base da sociedade é a família. A estrutura familiar faz com que o indivíduo saia de casa e seja uma pessoa melhor e de inspiração para quem está lá fora. Então, investir na família, investir no processo educacional dentro de casa, né? O governo tem que ver como que as famílias estão sendo tratadas e como que elas estão educando os seus filhos. Tem que ter uma fiscalização mesmo, uma conscientização com os próprios pais,
Tem que ter ONGs que vão nas casas e conversam com a família. Senta todo mundo e fala, olha, gente, o que vocês pensam da vida de vocês? O que você gosta de fazer? Sabe? Orientar, falar, nossa, tem pessoas lá fora que são negras, que são brancas, que são de diversas, digamos assim, entre aspas, raças, né? Porque todos são seres humanos. Eu não vejo raça, eu vejo seres humanos. E isso tem que ser pregado, isso tem que ser incentivado dentro das casas e mais ainda dentro da escola. Isso vai fazer com que a família seja fundamental, porque conforme as crianças forem crescendo, elas vão tendo isso como base na sua mente e vão constituir a sua família nessa base de ética e moral. E isso vai se espalhando de geração em geração e vai se mantendo uma grande ordem dentro da nação, né? Também acho meio difícil conseguir resgatar esse conceito de família, porque hoje tá muito fácil esse negócio de promiscuidade, sabe? Hoje tem Tinder, tem um monte de coisa que você vai lá e tem relação sexual com qualquer pessoa a qualquer momento, sabe? E sem dúvida. Meio que se perdeu esse negócio, esse senso de família, de proteção da família, né? Todo casal se separa facilmente, aí casa novamente, sabe? Como fazer para resgatar esse senso familiar nesse século que a gente está vivendo agora? Como eu disse, com repressão, infelizmente. Não tem outra saída, viu, cara? Não tem. Sabe, eu nem me importo que me chamem de ditador ou coisa do tipo, eu me importo com a saúde da nação. Então, tem que reprimir, tem que banir certas redes sociais, tem que banir a pornografia, tem que banir o Tinder, por exemplo, funks, ostentação, aquele funk horrível, tem que banir esse tipo de cultura, tem que banir e tem que ser crime nacional. As pessoas têm que ser presas, mas não adianta ser também só preso, ela tem que, de qualquer forma, não adianta ficar dentro de uma cela dormindo o dia inteiro, e a gente pagando imposto para eles ficarem lá. Não, eles têm que também contribuir de alguma forma com a sociedade, ter trabalhos dentro da prisão, não trabalho forçado, mas forçado. É que tem uma lei chamada Petra que não deixa muita coisa acontecer, né? Então, querendo ou não, tem que ter pulso firme, tem que ter repressão, isso é governamental. É possível fazer tudo isso, é possível ser proibido nas novelas essa apologia ao sexo, à pedofilia, à promiscuidade. Então, é repressão, cara. No século XXI, infelizmente, teria que ser uma ditadura mesmo, reprimir, banir. Na Coreia do Norte, na Coreia do Norte, o que eles fazem? Eles fazem tudo isso. Eles são extremamente fechados. E toda matéria que você olhar, tudo bem que vai ter quem é contra a Coreia, quem é a favor, mas uma coisa, ambos não podem reclamar. É que lá são totalmente organizados, civilizados, as cadeias lá praticamente são nulas, não tem presidiário, e as pessoas lá dão muito valor à arte. E lá tem um governo que é ditador e censura mesmo. E ele não tá errado, ele tá certo. Infelizmente, cara, a impressão que eu sou mal, né, ditador, mas, cara, infelizmente é a repressão. É a repressão mesmo e... tem que matar a gente, né? Tem que matar a gente, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito, cara. Não tem outra saída. Beleza. Beleza. Próxima pergunta aqui. Você comentou também sobre matriz energética e biomassa, e parece que é uma coisa que você fala bastante no seu canal, né? Que são coisas importantes para desenvolver o país e para desenvolver a soberania do país. Você pode explicar um pouco o que é isso, para quem não sabe o que é? Sim, posso sim. Como que eu posso explicar? O povo não sabe, né? Não sabe, assim, sobre biomassa e etc, né? É meio difícil explicar para essa galera que não entende, né? A esquerda, por exemplo, a progressista, ela fala pouca coisa a respeito da biomassa, né? Ela preocupa, por exemplo, em curar os sintomas da doença, falando que não é para privatizar os nossos recursos naturais e tal, mas ela não liga para isso. Essa que é a grande verdade, né? Então, o que acontece, cara? A nossa biomassa, ela é riquíssima. Ela é muito rica, muito rica. O nosso subsolo tem diversos produtos, recursos naturais, que sem eles não dá para fazer chips de computador, não dá para fazer aviões supersônicos. E, por exemplo, o subsolo do Japão, que é um país super desenvolvido em tecnologia, é 100% infrutífero, infértil, 100%. Eles importam 100% recursos naturais. Eles importam tudo. E o Brasil, por exemplo, detém mais de 95% do nióbio, né? O nióbio que, sem ele, não dá para fazer esse tipo de tecnologia. Então, o que acontece?
com a biomassa também, né, e nós temos assim que deixar, né, de usar os produtos fósseis que estão acabando, né, e começar a usar os hidratos de carbono, né, dos lipídios. Dá para se fazer o quê? Combustível. E que vai ser a pauta ainda, creio que nesse século. Por exemplo, esses países da Europa que são totalmente gelados, né, eles não estão preocupados com a biomassa deles. A França, a Inglaterra, eles falam em petróleo. Por quê? Porque é o petróleo que eles conseguem trabalhar. O Brasil mesmo importa e exporta petróleo. Mas o que acontece? Eles não têm esse subsolo frutífero que a gente tem. E com o etanol e com a nossa biomassa, a gente consegue fazer combustível sem o petróleo e não poluente. Ele não é poluente. E ele fica mais barato para se fazer. Então, quando se acabar o petróleo, qual vai ser a alternativa dos países? Exportar combustível através da biomassa. Entende? Através do etanol e da biomassa. Que além de não ser tão poluentes e substituir o petróleo, não vai existir o petróleo. Não vai ter outra alternativa. Então, o Brasil é o líder disso. É o que mais vai fornecer pro mundo isso daí. Só que temos que ter um governo que proteja a gente, porque senão eles privatizam esses setores energéticos e estratégicos do país, e depois a gente tem que comprar deles o que é nosso por um preço 5 a 6 vezes mais do valor que a gente vendeu. Então a gente precisa proteger o nosso setor estratégico energético, né? Então, esse lance da biomassa é isso. Tem muitos e muitos vídeos do Bautista Vidal, né? Do Felisberto Vasconcelos, que eles falam sobre energia solar. O Brasil, ele detém a energia solar que causa diversas energias que pode se transformar também em diversos produtos e diversos, como posso dizer, reservatórios para construir muito tipo de coisa e fazer funcionar muitas coisas no país. E, por exemplo, na Europa, quando é 18 graus, lá é calor. Lá é calor, todo mundo sai, sabe? Todo mundo sai para fora. Nossa, tá calor. Aqui é frio. Então nós temos uma vantagem do sol que produz energia, né? Nos campos eólicos, que dá pra gente fazer também, muitas outras coisas, né? Igual no Nordeste, que, por exemplo, no governo do Lula mesmo foi feito, né? Um parque eólico no Nordeste que distribuiu energia pro Nordeste inteiro. É um dos motivos que o Nordeste idolatra o Lula. Né? Todo mundo começou a ter energia. Entendi. E isso também provém do sol. E a floresta amazônica, por exemplo, brasileira, que visa ser privatizada há muito tempo, ela é a fonte de oxigênio que sustenta o mundo, praticamente. Então, assim, o Brasil, ele tem como ficar no cenário internacional geopolítico à frente das situações e fazer uma moeda sem lastro no dólar, só com a biomassa. A gente lastrear na nossa riqueza. Falar assim, não, vocês importam tudo isso da gente e vocês precisam disso. Nosso produto vale isso e nossa moeda agora é isso. Ou seja, a gente consegue fugir e sair da crise. E a valorização da nossa moeda passa euro, passa dólar, passa tudo isso. Porque os países precisam da nossa biomassa. E a nossa moeda seria atrelada ao biomassa. Então é isso que o povo ainda não entende, né? Que o Enéas também batia muito nessa questão energética. Então, se você fosse eleito presidente amanhã, essa seria uma das suas pautas? Sem dúvida. A primeira pauta, é claro, né, como presidente da República, seria o rompimento, né, com o sistema financeiro internacional. No que condiz, por exemplo, as privatizações, todo o sistema neoliberal eu baniria do país. Por exemplo, aqui os banqueiros, eles lucram muito, através de uma taxa chamada Selic. Eles compram títulos da dívida pública e o país pega esse dinheiro e joga aonde? Joga nos juros da dívida pública. E não dá para pagar quase nada. E depois fica devendo para banqueiro. E isso é terrível. Isso é terrível. Né? Por exemplo, eu faria o quê? A primeira medida era fazer uma auditoria da dívida pública e fazeria a securitização da dívida. Né? E não pagaria mais os juros, que são exorbitantes e abusivos para o país. Então, eu securitizava essa dívida para 30 anos, né? Não dava um calote, nada disso não. Eu securitizava, né, para 30 anos pagando essa dívida
sem juros e com uma auditoria dela, porque o tanto que a gente já pagou dessa dívida, né, pode ser que já sobressaiu o valor da dívida, porque a gente só paga juros atrás de juros e nunca sai disso. E isso é totalmente manipulado, isso é totalmente controlado para o Brasil ficar sempre endividado, as nações subdesenvolvidas sempre endividado. Então eu romperia com esse sistema, né? A segunda coisa, eu investiria nesse campo energético, né, da biomassa, né, e exportaria 100% do nosso petróleo para arrecadar dinheiro. O próprio Enéas falou isso. Ele tiraria o petróleo do Brasil, exportaria tudinho, porque a gente não precisaria mais do petróleo, né? Mas você pensa em entrar pra política um dia, filiar algum partido, ou você já é filiado? Não, eu não sou filiado a nenhum partido, né? Infelizmente, não temos um partido nacionalista e temos uma cláusula de barreira, né? Que não permite o desenvolvimento de novos partidos políticos, né? Eu não sei se essa barreira ela está sendo, eles estão lutando, não sei se estão lutando para tirar essa barreira para que surjam novos partidos políticos, né? Mas o que acontece se não tiver nenhum partido nacionalista, o meu canal ganhar uma certa notoriedade, as ideias nacionalistas, né, forem assim altamente difundidas e tiver uma militância a meu respeito, eu entraria, nem que fosse em algum partido que eu não concordasse 100%, eu viria o mais razoável possível, né, e tentaria colocar o meu projeto lá dentro. Mas se fosse como um deputado, por exemplo, federal, o que eu tentaria fazer? Barrar as votações das PECs. Né? Por exemplo, a PEC 241/55, né, que é um crime de lesa pátria, totalmente neoliberal contra o povo brasileiro. Eu tentaria barrar esse tipo de coisa, porque por mais que eu não estaria no vértice da pirâmide, eu conseguiria pelo menos mudar alguma coisa no quesito social. Eu conseguiria pelo menos tentar barrar e tentar, naquele microfone onde os parlamentares discursam, tentar conscientizar os próprios parlamentares lá de dentro. Por mais que muitos deles são comprados, né? Eles votam por dinheiro e tudo mais. Mas quem sabe um dia, eu ganhando notoriedade lá dentro, eu não vire presidente da República, porque a gente tem um meme vivo, um meme com o presidente da República. Uma pessoa totalmente despreparada, que não sabe absolutamente nada. Que até o próprio Mourão já está começando a ganhar mais notoriedade do que ele. Se uma pessoa como o Jair Bolsonaro, como a Dilma, que é ridícula, conseguiu ser presidente do Brasil, porque uma pessoa que não estuda e que se esforça para entender pelo menos o mínimo do que a nação necessita, não pode ser, né? Quem sabe, né? Chegamos aí então no assunto, vamos mexer agora com muitas paixões. Ixi. Qual é a sua opinião do Jair Bolsonaro? E você acha que ele é um nacionalista? Rapaz, o pessoal fica bravo comigo, né? Cara, na verdade eu não gosto, assim, eu no começo do canal, pra falar a verdade, eu apoiava o Bolsonaro. Eu nunca fui um bolsominion, pra falar a verdade, eu nunca fui. Eu achava que o Bolsonaro ia trazer uma coisa diferente pro Brasil, sabe? Mas aí ele começou a se aproximar de Paulo Guedes, ele começou a se aproximar dos liberais. Então, até então ele falava do Enéas. Aí eu tinha uma certa esperança, mas depois quando eu fui analisando ele, eu fui vendo que ele nunca foi nacionalista, ele foi sempre uma Maria vai com as outras, sabe? Aonde que estava ali mais em evidência, ele estava, né? Em certa época ele defendia o Hugo Chávez, votava no Lula, votou no Ciro Gomes, né? Falava do Enéas. Aí daqui a pouco ele mudou tudo isso, começou a bater continência para os Estados Unidos, pregar o liberalismo, ou seja, ele foi na onda, né? Ele aproveitou essa onda de internet também para se infiltrar nesse meio, né? Que é o meio que está dominando, né? A internet, que é o meio liberal. Então, essas medidas neoliberais, ele ter votado a favor da PEC 241, isso é terrível, né? Ele colocar Paulo Guedes, uma pessoa totalmente neoliberal que quer privatizar 100% dos nossos recursos, deixar a gente de joelho no cenário geopolítico internacional, ele elogiar esse cara e querer ele como Ministério da Economia, sabe? Não dá para apoiar uma pessoa dessa. Ele não apresenta preparo de nada, ele só fala de Lula, de PT, ele só fala de esquerda, ele só fala de ataque comunista, sabe? O comunismo é um bicho papão morto já. O que pega hoje em dia não é mais o comunismo, é o neoliberalismo.
que domina o mundo, não é o comunismo. Isso, o Brasil, com tantos anos de PT, nunca foi comunista, sabe? O Lula mesmo, como eu falei, ele pagou as mais altas taxas de juros, os banqueiros ficaram mais ricos ainda, ele assinou um diálogo interamericano, né? Ou seja, ele partiu também de uma política neoliberal, fez algumas coisas na área social. Então, o Bolsonaro não está sendo diferente disso. E o pior é que o Bolsonaro não está investindo na área social. Ele não está trazendo soluções, por exemplo, primordiais na educação. Ele disse que ia investir na militarização da escola, até agora não se fala disso. Ele disse também que, aliás, ele não disse, e nem isso ele disse, sobre a geração de empregos. Como que a gente vai gerar emprego? Ele não traz soluções para isso. Uma vez eu ouvi ele falando que a privatização pode gerar emprego. Mentira! Mentira! Que a privatização não gera emprego. Por quê? Porque e também não dá lucro. Por quê? Para a nação, né? Não dá lucro para a nação, não dá para quem é de fora. Porque o que acontece? Quando uma pessoa pega uma empresa que era pública e deixa privada, ela tem direito de mandar todo mundo embora que ela quiser, dispensar. Isso aumenta o número de desempregados. É cabide de emprego, muitas vezes? Sim, é verdade, é cabide de emprego, eu concordo. Mas, o que acontece? Nesse cabide de emprego, tem que ter uma grande vistoria, né, do Estado. E pegar aqueles que estão ociosos e ganhando dinheiro do Estado e jogar para onde precisa trabalhar. Ou seja, a pessoa não fica desempregada e continua trabalhando. E isso diminui funcionários naquela empresa que estão ociosos, mas aumenta aonde precisa se trabalhar. E o que acontece também? A privatização, os lucros dela vai para quem? Para o empresário, para o dono daquela empresa. E ela não vai para os cofres públicos, os lucros. Agora, os lucros daquilo que é estatal vai para os cofres públicos. Ou seja, o governo pode pegar esse lucro e investir na saúde, na educação. Nenhum empresário vai fazer isso. Ele vai pegar isso para fazer mais filiais, mais multinacionais, entendeu? Então, quando você vê assim, produtos, você pega o produto alimentício, pega a Nestlé. Tem bilhões aí de produtos Nestlé. Aí você pega produtos de marcas assim, sabe? Famosíssimas. E vê que essa rede de produto tem vários outros produtos dentro dela. Aí você não vê nada nacional, você vê uma cadeia de produtos da mesma empresa. Então, o que acontece? Tudo isso é consequência também dessa visão neoliberal que ele está defendendo agora, né? Então, ele não está defendendo absolutamente nada do que Enéas defendia. Ele pegou a imagem de Enéas, falava lá que Enéas era o homem do futuro, falou não sei o quê, falou isso, falou aquilo, para se promover. E o pessoal de direita, o pessoal mesmo de direita, acha que o Enéas pregava a mesma coisa que o Bolsonaro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora o próprio MBL lançou, se não me engano, essa semana, né, o MBL, que foi criado por um think tank norte-americano, tá, isso está no manifesto mesmo do MBL, lançou um vídeo falando do Enéas, falando que o Enéas não tem nada a ver com o Bolsonaro, o próprio MBL. Tudo bem que eles distorceram coisas que o Enéas falando que o Enéas queria endividar, queria dar calote no Brasil. Mentira, o Enéas nunca disse isso. Ele disse sobre securitização da dívida, igual eu falei agora há pouco. Então, eles foram completamente ignominiosos ao falar de Enéas. Mas uma coisa que eles falaram com razão é que o Bolsonaro e o Enéas não tem nada a ver, para a galera acordar, o próprio MBL, que são liberais, né? Então, o Bolsonaro, infelizmente, ele foi a pior coisa que aconteceu com o Brasil no ano de 2018. Ele foi a pior coisa. Infelizmente, foi a pior coisa que aconteceu. Claro que não foi tão pior como se fosse um João Amoedo, ou se fosse um Dória na presidência, mas ele realmente foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. Entendi, então vamos dar água pro vinho. Qual foi o legado do Enéas Carneiro para o Brasil, na sua opinião? Olha, eu considero o Dr. Enéas, ele deixou um legado para o Brasil e um legado pessoal, né, para mim. O legado do Brasil foi a sua história de vida, né, para começar, que ele começou a trabalhar com 9 anos de idade, que o pai dele morreu, o pai dele era barbeiro, a mãe dele dona de casa, né, e ele sempre foi humilde, pobre, passava fome, né, e uma pessoa conspícua que começou a trabalhar tão cedo, estudou pra valer, sabe, um currículo assim enorme, muito grande, né, para falar a verdade, e que sempre demonstrou para a nação o exemplo de uma pessoa que estuda, que batalha, que conquista e que chega a ser candidato à presidência da República por mérito próprio, sem fazer coligações e sem troca de favores.
ele deixou um legado do que é nacionalismo. Se não fosse ele, talvez o nacionalismo não existiria no Brasil, porque Getúlio Vargas tem notoriedade por ter sido um grande presidente durante muito tempo, mas o Enéas que trouxe esse espírito nacionalista contemporâneo. Ele deixou uma cartilha chamada Brasil em Perigo, e 2 projetos nacionais, um de 1994 e um de 1998. E fora suas entrevistas, seus debates, ele deixa muito claro o que é o nacionalismo. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu aprendi com o próprio Enéas. Então, ele tem esse valor para mim. E fora isso, o Dr. Enéas, nas entrevistas, é muito bacana, que quando ele ia para programa de televisão, como Altas Horas, lá do Serginho Grossman, o Jô Soares, ou coisas do tipo, assim, no Faustão mesmo, ele não falava só de política, ele falava de uma filosofia muito bonita, que é de amor ao próximo. Tem um vídeo no YouTube chamado O Sentido da Vida, que o Enéas fala. E também nas suas palestras sobre medicina, dele falando como ele acredita em Deus e como cada ser humano é vencedor. Então, quando ele foge da política para falar de filosofia, ele é totalmente altruísta. Ele vê o ser humano com muito humanismo. E isso me fez ver o meu povo brasileiro de maneira diferente, de uma maneira melhor, de uma maneira a qual assim, eu vejo como um semelhante mesmo, né? E não assim como uma pessoa melhor ou pior do que eu. Então, que não mereça respeito. Então, o Dr. Enéas tem esse grande legado. Além de nacionalista, ele foi um grande filósofo, na minha opinião. Tô até com um meme aberto aqui, uma tirinha, aquelas tirinhas de comédia. Aí sabe aqueles os debates políticos que tem na Globo, que eles puxam uma espécie de ficha e vão fazendo perguntas sobre aquele tema? Sei. Aí tá aqui o Bonner, aí ele puxa uma ficha sobre economia. Aí tá a foto do Enéas do lado, ele tá dizendo, sou expert em economia. Aí depois tem uma saúde. Aí ele, sou mestre em cardiologia, fisiologia e semiologia. Aí tem um outro, educação. Aí ele fala assim, sou licenciado em matemática, física, química, biologia e português. Aí ele puxa um outro aqui, segurança. Aí ele fala, fui o 3º sargento do exército, recebi a medalha Marechal Hermes. Aí depois no último tá aqui, e por que só 7% votaram no senhor? Aí ele fala assim, fui o candidato certo no país errado, senhor Bonner. Cara, infelizmente essa é a realidade. Eu acho que o Dr. Enéas, ele poderia... Puxa vida, cara, se ele vivesse mais tempo, se ele tivesse toda essa experiência que ele tinha, toda essa visão, e entrasse pra política, né? Agora, né? Assim, durasse mais tempo de vida, talvez ele seria a opção que temos aí de melhor presidente, talvez ele seria o presidente do Brasil, porque ele destruía os candidatos no debate, cara. Ele reduzia a pó os candidatos, cara. O pessoal tinha medo dele. Tinha medo. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos os humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa a diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil como o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo.
Maravilha. Fábio, perfeito, cara. Maravilhoso. Queria agradecer a sua participação aqui no Todo Dia Podcast. E se você aceitar, se você achar interessante, a gente divulga essa entrevista, e se o pessoal manda pergunta, e você participa de uma parte 2 só respondendo pergunta do pessoal. O que você acha? Puxa vida, seria uma honra. E eu agradeço muito, muito mesmo essa entrevista. Foi muito bacana, foi muito legal. Abordamos temas interessantíssimos. Eu gostaria de agradecer também, eu não sei se eu agradeci aqui, que indicou, né? Anderson, né? Desculpa, olha, Anderson, né? Falei André. Do Sentinela, né? O Sentinela que tem site, que sempre está divulgando os meus vídeos no site deles. Eles têm bastante materiais, etc. E eles são nacionalistas também, né? São nacionalistas. E eu gostaria de agradecer muito ao Sentinela também e a você, o seu canal, o seu trabalho. E parabéns aí por acordar tão cedo e se esforçar, né, para fazer uma entrevista tão bacana assim, diversificada, e a maneira que você trata, né, a entrevista, né, de uma maneira imparcial, assim, eu acho bem bacana, tá, de parabéns. Acho que não é nem tanto imparcialidade, é mais uma questão de burrice mesmo. Eu sou meio burro, cara. Aí você vai falando, eu só vou aprendendo com você, então não tem por que eu ficar debatendo com você, sabe? Porque tudo que você fala e todo o pessoal que eu trago aqui, eu acabo aprendendo mais com essas pessoas, né? Mas é isso, cara. Se você quiser também divulgar o seu canal, ou os lugares que o pessoal pode te encontrar, entrar em contato com você, pode falar aí, tá livre aí. O meu canal é Fabinho Santos, né? Porque o nome Fabinho Santos é porque eu sempre tive essa conta no Google, né? E eu comecei a postar vídeo, todo mundo me chama de Fabinho, e eu acabei nunca mudando o nome do canal. Então ficou relaxado mesmo, ficou do jeito que sempre foi. Então, Fabinho Santos, o nome do canal, né? Tem a foto do canal metade o Enéas e metade eu, assim, do rosto, né? E tem meu Instagram também, que é Fabinho Santos, o Facebook também, Fabinho Santos, tudo Fabinho Santos, né? Então, se o pessoal quiser visitar, conhecer, aprender um pouco mais de nacionalismo, seria uma grande honra. Beleza, então essa foi a entrevista aí sobre nacionalismo. Brasil, ame-o ou deixe-o.